presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Boa noite, igreja. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é sexta-feira, nós temos por hábito um culto de oração nesse dia e eu sempre deixo para você uma palavra de reflexão antes daquele momento de oração que ainda não pode acontecer no templo em virtude da pandemia, mas você não pode parar de orar. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Nos diz assim a Bíblia, que é a palavra do Senhor. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Que Deus abençoe essa palavra ao nosso coração. Eu já meditei nesse trecho com você algumas vezes, estou voltando nele mais uma vez. O texto começa dizendo, antes de tudo, antes de qualquer coisa, a recomendação é que se façam
súplicas. O apóstolo Paulo vai usar aí 4 palavras sinônimas de oração ou ligadas à oração das 7 palavras usadas no Novo Testamento no grego para esse fim. Ele vai usar 4 aí. Mas uma palavra me chama muita atenção, que é a primeira palavra que ele usou aí, que é súplicas. Algumas versões, e se você tiver uma Bíblia aí com essa versão, você vai encontrar deprecações. É um termo antigo da nossa língua. E o que significa essa súplica, o que significa essa deprecações? Significa aquela oração que é em favor da sua necessidade pessoal. Então o que o Paulo está dizendo aqui a Timóteo? Antes de tudo, eu recomendo que você faça uma oração em favor da sua necessidade pessoal. Depois, você faça orações, você faça intercessões e ação de graça por todos os homens. Primeiro você ore por você. Primeiro você ore pela sua vida. Eu sempre tenho enfatizado isso na igreja. É um princípio, é uma recomendação apostólica. Que nós oremos primeiro por nós. Nós temos um hábito de orar pelas pessoas. Primeiro você tem que orar por você. Você tem necessidades de perdão. Você tem necessidades de gratidão. Primeiro você ora por você. E depois pelos reis e por todos que exercem a autoridade. E aí os versos de 2 a 4 vão deixar claro aí que isso é agradável. Que Deus quer que nós intercedamos pela governança, pelo comando da nação. E aí a gente tem que tomar muito cuidado para que nós não entremos na onda da murmuração e da difamação. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas como eu disse para você, eu já trabalhei esse texto com você outras vezes. E hoje eu quero enfatizar é o verso de 1 Timóteo 2:5. Quando ele diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Um só Deus. Significa que o único Deus vivo, existente, é o nosso Pai. Não há outro Deus. Não há outro Deus vivo. Todos os outros são ídolos mortos. E aí, isso nos remete ao perigo da idolatria. Para tanto, vou recorrer ao Salmo 115, nos versos de 3 a 8, que diz assim, mas o nosso Deus, o Deus vivo, o Deus único, Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. E nem som algum sai da sua garganta. Agora olha a advertência. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. A eles como se tornam então? Mortos. Mortos. Olha que coisa contundente. E agora eu volto na questão quando ele diz que além de haver um só Deus, ele diz, há um só mediador entre Deus e os homens. O único que está vivo. Que é Jesus. Agora, olha o que nós precisamos entender a respeito de mediação. Mediação não é algo que qualquer um pode fazer. Só há um que pode fazer. Se você esteve no estudo de quarta-feira, você vai lembrar que o conceito de mediação está ligado à ideia da teologia cerimonial prescrita lá no Velho Testamento. Como assim, pastor? Tudo era feito no tabernáculo e mais tarde no templo através de um sumo sacerdote. E nós vimos na lição de quarta-feira, em Hebreus 5, de 1 a 10, o autor dos Hebreus estava tentando ensinar a respeito da transferência do serviço sumo sacerdotal do Velho Testamento para Jesus. E ele diz lá nos versos de 9 a 10. E sendo ele, Jesus, consumado, veio a ser causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Precisamos obedecer o sumo sacerdote, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E nós vimos então que Paulo diz, eu não posso falar com vocês a respeito disso por um motivo simples. Fale aqui, Hebreus 5:11, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. E por quê? Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir.
E nós vimos então, na quarta-feira, que a palavra negligente no original é inotros, significa lento, moroso, por causa da preguiça. Foi perdendo, e eu disse na quarta-feira na igreja, é aquela velha expressão que nós usamos aqui na nossa linguagem coloquial. Foi ficando devagar, foi ficando devagar, foi ficando devagar, até que parou. Querido, quando nós vamos falar de oração, eu gostaria de fazer uma pergunta para você nessa noite. Como está a sua vida de oração? Devagar, devagar e quase parando ou parou? Então você voltou para aquela condição, está morto. Como é que está a sua confiança na plena e exclusiva mediação de Jesus como sumo sacerdote chamado por Deus? Devagar, devagar, lento e parou? E tudo isso é por causa de quê? Por causa da preguiça. O apóstolo é muito claro. Preguiça de quê? Preguiça de curvar, preguiça de orar, preguiça de pegar uma palavra. Satanás sabe como nos parar. Ele vai colocando essa preguiça, esse marasmo, esse cansaço, ele vai colocando atividades, ele vai nos enchendo de coisa, vai tomando, até que nós não percebemos. A carga aumenta tanto e nós vamos perdendo, e nós vamos parando, e nós vamos parando. E aí eu volto lá na questão do apóstolo Paulo, quando ele começa dizendo, antes de tudo, eu recomendo que se façam deprecações, que orem por vocês mesmos, pela sua necessidade. Talvez hoje, antes de você começar a orar, você tenha necessidade de orar e falar, Deus, eu preciso me mover mais. Eu preciso me movimentar mais, Senhor. Eu preciso andar mais. Eu preciso crescer. Eu preciso caminhar melhor na minha vida de oração. E aí você talvez precise voltar à forma física. Você talvez precise voltar ao vigor do homem e da mulher de oração. Que Deus abençoe esse seu momento de oração. Que nesse momento você lembre primeiro de orar por você, pelas suas necessidades. E confie plenamente seus pedidos, suas necessidades na mão daquele, do único, que pode apresentá-las diante de Deus. Jesus Cristo, o homem, o sumo sacerdote colocado por Deus, o único intercessor entre nós e o Senhor. Que Deus abençoe esse seu momento de oração aí agora, em nome de Jesus de Nazaré. Fica com o Senhor. Até a nossa próxima oportunidade. Em nome de Jesus.